Oi, quartos anos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de redação. Aliás, mais uma. Nossa, eu acho que vocês faz tempo que vocês não estão fazendo redação. Mas hoje nós vamos produzir. Aí da página 16, tem uma proposta super legal, super bacana, tá? Aí tá falando que, né, o homem sempre quis entender os fenômenos da natureza. E quando ainda não existiam explicações científicas, né, para muitos acontecimentos desses, muitos fenômenos, eles criaram-se histórias, assim como o porquê o Sol e a Lua foram morar no céu, tá? Então essas histórias são muito antigas e como você pôde notar, né, no texto que a gente leu aí sobre o porquê da Lua e o Sol ter ido morar no céu, eles não se basearam em fatos científicos, né? Que os cientistas colocaram. Mesmo assim, elas continuam a encantar as pessoas. Então, eu amei esse texto que eu li, tá? Sobre o porquê do Sol e da Lua terem ido morar no céu. Eu achei muito bacana. E nós temos ainda, na cultura brasileira, nós também temos, né? Assim como os africanos, o nosso povo indígena, né, os indígenas, eles criaram muitas histórias assim e que explicavam diferentes fenômenos, né? Nesta aula, você e sua turma também vão escrever uma história para explicar o fenômeno da natureza, como o som do trovão, raios, o arco-íris, olha que delícia! Uma característica de um animal, né? Da onça, o formato da tromba dos elefantes. E aí o que vocês têm que fazer? Primeiro, vocês vão pensar na ideia que vocês querem colocar nesse texto, tá bom? E aí você vai ver aí com a sua família o que eles acham da ideia que você teve, tá? Pensando na estrutura do texto, que o texto do texto que seja parecido com a da Lua, porque a Lua e o Sol foram morar no céu. Imagina nesse texto, aí você vai passar a criar. Se eu for falar sobre o som do trovão, nossa, será que o trovão vai ser um deus? Ai, da tromba do elefante, como surgiu a tromba do elefante? Isso são histórias, não é nada científico. Você vai criar um porquê, tá? E aí, o que você vai fazer? Depois que você escolheu esse fenômeno, né? Você vai começar a fazer o seu registro. Você vai começar a escrever, tá bom? O que você vai tratar nele? Se necessário, pesquise se tem alguma lenda sobre esse tema que você vai escrever. Não pode ser cópia, tá ok? Nós sabemos quando vocês copiam e quando vocês criam, tá? Então use a imaginação. Fala das estrelas, o Vitor Hugo aí gosta de estrelas, né? Tem outras crianças que também gostam de astronomia, dá para falar dos planetas. Dá para falar do urso, de urso panda. Por que o urso panda é preto e branco? Tá? Então vocês podem falar sobre a característica de algum animal também. Por que a baleia é tão grande? Então vocês vão colocar isso, tá bom? Então pensem aí em algo bem bacana para poder fazer esse texto. Tem que ter título, tem que ter parágrafo, letras maiúsculas no início de frase, em nomes, tá bom? Depois que escrever, lembra que na aula de português nós falamos sobre as repetições? Você vai fazer a sua revisão. Você vai pegar o seu texto, vai ler o seu texto todinho e vai ver se não tem repetições. E vai consertando. Primeiro faz uma folha rascunho. Depois que tiver tudo pronto, inclusive com a revisão, você passa no seu caderno de português. Tá certo? Então, primeiro vocês vão fazer isso. Depois que vocês escreveram, vocês vão conferir se está completa, se tem começo, meio e fim. Vai tirar aquelas palavras que têm repetições, tá? Conferir a grafia se está escrito corretamente. Ai, tia, tem palavra que eu não sei. Pega o dicionário, cadê o dício de vocês aí que eu falei? Vocês têm celular em casa, vocês podem instalar, procurar as palavras que vocês querem, tá bom?
Tia, mas eu não consigo finalizar. Peça ajuda para alguém, peça ajuda para alguém da família para orientar vocês como finaliza, tá? A tia vai colocar aí para vocês alguns cartazinhos, tá aí junto, já em volta de mim, né? Tá aí em volta da tia. Como eu começo, o que eu posso colocar no meio, como eu posso finalizar? Era uma vez, certo dia. Isso vocês vão escolher, tá? Então, tem aí as dicas que eu e a tia Dani estamos deixando para vocês também, tá certo? Caprichem nessa atividade, façam com muito carinho, revisem o que vocês estão escrevendo para que fique uma redação maravilhosa, tá certo? Um beijo para vocês e ó, não esquece de usar essas dicas que tá aqui em volta não, tá bom? Um beijão e até a próxima aula, hein?